3 foi aí o alvo do nosso estudo desde o começo de abril. Para quem não sabe, desde o dia 1º de abril nós começamos a estudar sobre a crucificação de Cristo. E tudo ali para nós é simbólico, amém? Vimos bastante ali, eu vou voltar rapidinho no versículo 1, mas o nosso objetivo é começar do 39. Vamos lá então, Lucas capítulo 23, versículo 39. Em nome de Jesus. Lucas 23, 39. Muitos irmãos fizeram desse propósito conosco, foi uma peregrinação. Eu pedi para você ler cada dia que você lesse, você colocaria ali também uma oferta. Deus tocou no teu coração, você que fez, pode ter certeza que Deus vai lhe abençoar. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou ser bem breve, porque às 3 da tarde nós vamos fazer a nossa oração. Você achou aí Lucas 23, 39. Quem achou, diga amém. Bom, antes de eu começar a leitura, deixa eu lembrar você, a Bíblia diz que Jesus, ele foi levado à crucificação lá no monte, lá no Gólgota, né? Significa o lugar da caveira lá. E a Bíblia diz que Jesus foi colocado entre 2 malfeitores. Um ficou à direita de Cristo e outro ficou à esquerda. Nós falamos bastante isso aqui, que tudo aquilo foi simbólico. Por que Jesus não ficou na ponta direita ou não ficou na ponta esquerda? Por que Jesus ficou no meio? Porque aquilo ali é simbólico. A crucificação já como que ele vai ficar? Aí ele não estará mais crucificado. A partir desse momento, Jesus estará no meio para ser o juiz. E ali os anjos de Deus, inclusive nós vimos isso no domingo, que vão separar a direita e a esquerda. Os salvos estarão à direita e os condenados estarão à esquerda. Mas como é que os anjos vão fazer isso, pastores? Vão perguntando para cada um, olha, você quer ficar à direita? Você quer ficar à esquerda? Não. Ali não vai ser mais o tempo de escolher. Ali só serão separados, só porque a escolha já foi feita aqui. É hoje que você escolhe o lado que você vai estar. Cuidado você que ainda está aí nessa indecisão em relação às coisas de Deus. Eu sempre falo isso. Não tem como, meu irmão, você servir a Deus no meio, ou como diz lá fora, em cima do muro. Ah, pastor, eu não quero o que é mal, eu não quero o que não presta, só que eu também não quero assim me firmar, eu não quero assumir um compromisso mesmo assim sério com Jesus. Meu irmão, não tem jeito, não tem como. Quem está no meio, eu já digo para você, na verdade já está à esquerda já. Porque no meio não existe. Ou você estará à direita, ou você estará à esquerda. Tome a sua decisão hoje. Se você quer Jesus, entrega a sua vida a Ele. Ou entrega a sua vida a Jesus Cristo, pede para Ele entrar na sua vida, perdoar os seus pecados. Do dia que você nasceu até hoje, Ele vai te perdoar, Ele vai te limpar, Ele vai te lavar. E a partir daquele momento você não deve mais nada. E faz o que Jesus sempre mandava: vai e não peques, não viva mais em pecado. Pastor, e se acontecer de eu pecar, então que seja, não seja premeditado, não seja uma coisa já planejada. Jesus, eu escorreguei, levanta de novo e continua, peça perdão e siga o caminho da salvação. Diga glória a Deus. Agora quem está já saindo da igreja com aquele pensamento, vou sair daqui e vou pecar, Jesus vai me perdoar. Não vai não. Estou sendo sincero a você. Você tem que hoje já tomar uma decisão, porque toda vez que Jesus perdoava, ele era bem claro: vai e não volte para o pecado, não peques mais. Se acontecer de pecar, tem que ser de uma maneira que não foi intencional. Jesus, eu não queria pecar, pequei, errei. Eu falei assim que aquele que é nascido de Deus, eu vi o pastor Jaime falando uma coisa que é verdade. Ele peca igual a pessoa que colocou a mão na panela quente. Quem já colocou a mão na panela quente aqui? Você ficou lá 2 horas pensando se você ia tirar a mão, se você não ia. Como é que você fez? Na hora que você colocou a mão na panela quente, o que você fez na hora? Já tirou. Então quem realmente quer Deus, ele não fica brincando, ele não fica lá com a mão no pecado. Um dia, se Deus quiser, não. Mas se Deus quiser, eu vou sair dessa vida, não. Eu quero.
Eu errei, falei, mas já estou saindo agora, eu não posso ficar desse jeito. Amém, Jesus? Então escolha o seu lado. Aí nós continuamos falando que Jesus pediu que o Pai perdoasse aquelas pessoas porque elas não sabiam o que estavam o quê? Fazendo. É o nosso papel. Jesus deu exemplo para nós. Você sabia que às vezes tem gente que hoje está te magoando, mas não sabe o que está fazendo? Ah, pastor, ele não é bobo, ela não é boba, ele sabe sim, está fazendo de propósito. Não. Às vezes falta para aquela pessoa o conhecimento de Deus, da palavra. Ela está fazendo uma coisa, mas se soubesse não faria. Tenha misericórdia dela como um dia tiveram de você. Por exemplo, tenho certeza que assim como eu, tem muita gente aqui que se arrepende de coisa que fez no passado, que você hoje fala assim, ó, se eu soubesse, eu não faria. Quem tem esse pensamento a respeito de muita coisa? Hoje tem gente que está na mesma situação. Irmão, se ele soubesse, ele não faria. Faz porque não conhece, porque não sabe ainda. Às vezes se maltrata, mas não é porque ele sabe o que está fazendo, às vezes nem sabe, não tem nem noção, que aquilo está prejudicando a vida dele mesmo. Aquilo está prejudicando a vida dela mesma, e a pessoa faz contra você e é prejudicada. Então não adianta você querer mais prejuízo para ela. Fala, Deus perdoa, põe na mão de Deus, diga graças a Deus. Deus perdoa, tem misericórdia dele, tem misericórdia dela, porque ele não sabe o que está fazendo. O Senhor tem a misericórdia dele como o Senhor teve de mim, diga graças a Deus. Bom, outra coisa que Jesus nos ensinou na crucificação, a Bíblia diz que os soldados escarneciam dele, e quando Jesus pediu água, os soldados foram lá e deram vinagre para Jesus. Eu até expliquei aqui, eu ouvi um teólogo dizendo, isso não está na Bíblia, né? A gente tem que tomar cuidado para não falar o que não está na palavra de Deus, mas o estudo da sociedade da época ajuda a gente a entender. Ele disse assim, olha, os soldados não estavam levando ali uma bolsinha de vinagre só para dar para Jesus na hora que ele pedisse água, não estava planejado. Então, da onde é que tiraram esse vinagre? Onde é que arrumaram esse vinagre? E esse teólogo, ele explicava, um estudioso, ele é arqueólogo, teólogo, e ele disse, eu vou explicar para você. Todo lugar público, como era esse lugar da crucificação, porque toda a crucificação era um espetáculo, inclusive a Bíblia fala que foi um espetáculo, tinha muita gente que gostava de assistir. Todo lugar público que tinha muita gente tinha um banheiro público, como é hoje também. Lugares que tem muita gente tem banheiro público. E o banheiro público antigamente, naquela época, funcionava assim, né? Ele conta lá que era vários lugares ali onde as pessoas se sentavam, que tinha ali um orifício, e corria por baixo daqueles bancos uma água. Enquanto as pessoas faziam ali as suas necessidades, essa água levava tudo embora, uma espécie de um esgoto, né? A céu aberto. E para se limpar não existia o papel higiênico que tem hoje. Antes, as pessoas, para se limpar, elas usavam uma espécie de uma esponja na ponta de uma vara, e essa esponja, depois que as pessoas se limpavam, elas colocavam dentro de um recipiente com vinagre, para que essa esponja ficasse limpa. E adivinha então qual foi o vinagre que deram para Jesus quando ele pediu? Você já entendeu agora, né? Se você for ver, faz sentido, porque diz ali o teólogo que até a Bíblia mesmo fala que pegaram uma esponja e molharam a boca de Jesus com essa ponta dessa... Perdão. Só para ver se você está acordado. Amém? Faz parte. Cuidado aí. Então, olha aqui, pastor. Pegaram então essa esponja e molharam a boca de Jesus. Você entendeu de onde foi esse vinagre então, né? Eu nem preciso falar muito aqui. Irmão, imagina a humilhação que Jesus sofreu. Imagina o que Jesus passou ali, foi por mim e por você. Diga glória a Deus. Tudo para se cumprir a Escritura. Agora eu quero lá direto já no versículo 39. Falamos bastante também de outras coisas, mas não dá tempo de repetir tudo hoje. No 39 fala assim, ó. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo... O que ele tinha que fazer para este malfeitor? Salva-te a ti mesmo e a nós. Olha só o entendimento dele. Se aquele fosse o Cristo, ele deveria salvar-se primeiro a si e depois salvar a eles também que estavam morrendo ali. Meu irmão, ele não entendia que ali não seria possível fazer essas duas coisas. Se Jesus salvasse a si mesmo,
Ele não salvaria nós, não salvaria eles. Se Jesus quisesse salvar eles, não podia salvar a si mesmo. Jesus tinha que escolher. E eu falava um tempo atrás sobre isso, que a vida com Jesus é uma escolha, é uma renúncia. Não dá para você, muitas vezes, ganhar dos dois lados. A Bíblia fala que muitas vezes aquele que quiser ganhar vai ter que perder. E você tem que fazer uma escolha hoje. Às vezes você está vivendo aí um momento na sua vida que você quer ter a razão em tudo, e às vezes não é isso que você tem que priorizar. Eu falo que a pessoa, muitas vezes, ela para ter a paz, ela vai ter que perder na razão. Eu tenho razão e ele está errado. Ou eu tenho razão e ela está errada. Irmão, às vezes é melhor você perder e dizer, olha, você está com razão, você está certo, para que você tenha o quê? A paz. Às vezes é melhor perder. Jesus disse que aquele que quiser salvar a si mesmo, olha o que Jesus falou, o que vai acontecer? Perderá. Aquele que quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor a Cristo perder a sua vida, o que ele vai fazer? Salvará a sua vida. Eu tive que tomar uma decisão, todo mundo vai chegar nesse ponto. Jesus não pregou só isso, Jesus foi o exemplo disso. Para nos salvar, para nos ganhar, ele não pôde se salvar. Para nos ganhar, ele teve que perder a sua própria vida. Olha para o pastor, não tem como você viver os planos de Deus e os seus. Eu tenho falado bastante sobre chamado, né? Esse mês todo vamos falar sobre isso. E quando eu tomei a decisão de aceitar o plano de Deus para a minha vida, eu tive que abrir mão do meu. Não dava para viver os dois ao mesmo tempo. Não tinha jeito, ou eu vivia o meu plano, ou eu vivia o plano de Deus. Não, pastor, dá para mim viver o plano de Deus e o meu. Não dá, porque os planos de Deus são maiores do que os seus. A Bíblia diz isso. Sim ou não? Quem já leu isso na Bíblia, que os planos de Deus são maiores que os nossos? Não dá. Como é que você vai viver uma coisa maior andando numa coisa menor? Então você tem que tomar uma decisão hoje. Deus está te chamando para planos maiores, mas não vai dar para você salvar os seus planos menores. Amém? Você vai ter que abrir mão deles. Você vai ter que desistir dos seus planos para viver os de Deus. Já tem tempos, talvez, que Jesus tem te chamado, e hoje aqui é só mais uma confirmação. Jesus chama você para planos maiores. Olha para o irmão do seu lado, diga isso olhando nos olhos dele e fala, Jesus está chamando você para planos maiores. Só que você vai ter que abrir mão dos planos melhores. É aquela pessoa que Deus quer fazer dela muito feliz na vida sentimental, mas ela ainda não quer deixar aquele relacionamento errado. Sabe que está errado, sabe que não está certo, e Deus está dizendo que eu tenho para você é maior. Mas eu amo ele, mas eu amo ela. Não vai ter jeito. Ou você vive o plano de Deus, ou você vive o seu. E o plano de Deus não está em você viver um relacionamento fora da palavra. Concorda comigo? Sim ou não? Não tem jeito, meu irmão. Você tem que abrir mão. Ou você vive o plano de Deus, ou você vive o seu. Às vezes Deus tem para você uma vida financeira muito mais abençoada, mas você ainda está ali nos seus planos, querendo tirar o que não te pertence, querendo roubar o que não é seu. Mas todo mundo pega, pastor. Só que se você quiser viver o plano de Deus, você vai ter que abrir mão. Muito falo a respeito da fidelidade. Tem gente que até hoje não aceitou a fidelidade a Deus como sendo algo bíblico. Mas está aqui, não é invenção do pastor, não. Você pode ler a Bíblia por você mesmo. Eu faço esse desafio. Alguns dias atrás eu falei aqui, irmão, não viva do que os outros estão falando. Seja um povo mais nobre, como era o povo de Bereia, que eles examinavam as Escrituras por eles mesmos. Veja lá, procura a respeito da fidelidade, procura a respeito do dízimo na Bíblia, tira suas conclusões você mesmo. Você vai ver, faz o teste, faz o desafio, porque Deus mesmo manda você fazer prova. Está lá, Malaquias 3,10, fazei prova de mim. Mas a pessoa quer viver esse plano maior na vida financeira, mas não tem coragem de abrir mão do plano menor, dos seus 10%. Acha que vai faltar. Acha que não vai ter como. Meu Deus, se eu abrir mão desses 10%, vai faltar. Meu irmão, não vai ter jeito de você viver as duas coisas. Ou você vive o plano maior de Deus, é abrir mão daquilo que não é seu, que é de Deus, a 10ª parte. Você continua segurando a 10ª parte. E, meu irmão, todas as bênçãos que a Bíblia diz que está lá,
nas janelas dos céus para ser abertas sobre a sua vida, elas não vão vir, não tem como. Não tem jeito. Porque uma promessa é condicionada a outra. Está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Irmão, Jesus foi claro. Para salvar aqueles ladrões, ele não poderia salvar a si mesmo. Para um pouquinho aí, pensa aí, o que é que você tem que abrir mão hoje para viver algo maior de Deus? O que é que Deus está falando com você? Às vezes abrir mão de mais tempo seu de descanso. Não tem jeito você dormir a noite inteira lá, fica lá, dorme, chega a babar lá, só acorda no outro dia e fala, Deus me enche da tua presença. Mas como se eu não tiro meia horinha na minha madrugada para falar com Deus? Se eu quero viver uma comunhão maior com Deus, irmão, eu vou ter que abrir mão um pouquinho do meu sono, talvez do meu descanso. Talvez você que vem uma vez só na semana na igreja, às vezes tem gente que não tem como mesmo, né? Eu sei que tem gente que uma vez na semana ainda tem que ser muito esforçado para conseguir vir. Mas tem gente que não, tem gente que poderia abrir mão de mais um dia na semana e vir para viver algo maior de Deus. Talvez você venha no domingo, mas poderia abrir mão da quarta-feira à noite, da quarta-feira à tarde, da quarta-feira de manhã, e também vir, porque é o dia de buscar pela família, e às vezes a tua família ainda não está 100%, mas você não quer abrir mão de mais um dia para vir buscar? Você acha que só o domingo já é o suficiente? Às vezes você não está completamente liberto, está vivendo aí uma luta grande, emocional, sofrendo de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, mas na sexta-feira, que é o dia de libertação, você não quer abrir mão de mais um dia para estar na casa de Deus? E às vezes tem que abrir mão. Eu estou dando exemplos aqui, mas você tem que pensar hoje, Jesus não podia salvar os dois lados. Ou ele se salvaria e deixaria de salvar nós, ou ele salvaria nós e abriria a mão de si mesmo. Ele escolheu a segunda opção. Ele escolheu nos salvar e abriu mão de si mesmo. Diga glória a Deus. Hoje é você que escolhe, irmão. Deus está te colocando diante de você a vida e a morte. A escolha é sua. Os dois caminhos não dá para seguir. O teu plano é menor, o plano de Deus é maior. Os dois planos não estão juntos, nunca. Ah não, eu vou viver o meu plano que eu sei que Deus está concordando comigo. Não está. Deus vai olhar você e vai falar, o que eu tinha era o quê? Sempre que Deus olhar o seu plano, Ele vai olhar e vai dizer, o que eu tinha era maior. Pode ter certeza disso. Se eu insistir em viver o meu plano, eu sempre vou ter o olhar de Deus ali dizendo, o que eu tinha era maior. Irmão, o que Deus tem é maior. Toma a decisão hoje de viver o plano de Deus. Amém? Eu quero falar um pouquinho mais, não dá tempo de pregar tudo. Hoje eu vou bem resumir bastante aqui a palavra, mas eu quero que você já fique de pé, em nome de Jesus. Estão dando aí exatamente 3 horas da tarde.